A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui, mais um dia que o Senhor nos concede para que possamos estar explanando um pouco da palavra de Deus, o nosso tema da nossa lição, que é a lição número 7, que fala sobre Estevão, um mártir avivado. E se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero Leandro Pipoli. Estamos aqui para explanar um pouco sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. E já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, que estão comentando nos vídeos, que estão deixando o seu like. Isso é de grande valia para nós, assim o YouTube vai estar entendendo que os nossos vídeos têm uma certa relevância e assim vai estar indicando para mais e mais pessoas. Estevão, um mártir avivado. O textuário. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos, capítulo 7 e o versículo 55 e 56. A verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Texto bíblico em classe está em Atos, capítulo de número 6, do versículo 8 ao 10, e depois Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 60. A introdução. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder. A palavra-chave, mártir. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje é sobre Estevão. E nós conhecemos que Estevão, ele era um dos escolhidos ali para participar do corpo de diácono da igreja primitiva, onde se encontra no capítulo 6 de Atos, né? Onde nós já lemos esses versículos, umas outras oportunidades que nós tivemos aqui, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina de uma forma bem clara e bem transparente, no qual nós vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus e também sobre esse diácono, o Estevão, né? Um crente avivado, o primeiro mártir da igreja primitiva ali, né? E nós sabemos que ele contemplava, ele participava ali dos escolhidos, dos primeiros diáconos, né? E eu quero ler com os irmãos como se deu essa escolha dos diáconos ali, no qual Estevão participava. O versículo 3 do capítulo 6 de Atos nos diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Olha só, meus amados irmãos e irmãs, para escolher esses homens para participar desse corpo de diáconos, né, de serviço nesse ministério agora, esses homens eles tinham que ter uma certa qualidade. E uma delas era homens de boa reputação. Reputação aqui, meus irmãos, seria uma certa fama, né, de boa fama, né? Então nós entendemos que para participar desse chamado, desta obra de Deus aqui, tinha que ter uma boa reputação diante dos homens, né? Então já vamos ler o nosso primeiro versículo, né? A nossa primeira passagem bíblica que se encontra em 1 Timóteo, o capítulo de número 3, do versículo 7 ao versículo de número 10. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos
não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Olha só que palavra essa, né? Que orientação da palavra de Deus para todos nós, que para a escolha desses diáconos tinham que ter uma boa reputação. E isso corrobora com Timóteo, né? 1 Timóteo, o capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10, né? Que sejam homens honestos. A honestidade no homem de Deus, no crente, é fundamental. Não de língua dobre, ou seja, aquela pessoa que fala uma coisa e depois já está falando outra, né? A pessoa não tem concordância no que ela fala, né? Então a pessoa tem que ser só de um parecer só, né? Não pode ter língua dobre, língua enganosa, né? Que aqui está muito ligado com a hipocrisia também, né? Não cobiçosos de torpe ganância, né? Ou para servir na obra de Deus, a pessoa não pode ter ganância, né? Amor ao dinheiro, né? E tem que guardar o mistério da fé. A fé é um mistério e temos que guardar ela no nosso coração em uma pura consciência. Olha só que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós servimos a Deus não apenas em emoções, né? Temos que servir a Deus na nossa consciência, saber do que nós estamos fazendo, né? E também esses sejam primeiros provados. Aqui provados, meus irmãos e irmãs, não seria um teste formal, né? Esse seja primeiros provado é o seu cotidiano de vida, né? Aonde os irmãos estão observando essas pessoas, né? Indicada para o diaconato, e a vida dela corrobora juntamente com a palavra de Deus, né? É uma pessoa irrepreensível, né? Uma pessoa que você não acha nela motivo para repreensão, né? Assim devemos ser na obra de Deus, né? Ter uma boa reputação. Então vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 32, que nos diz assim para nós, né? Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Isso é o dever de todo cristão, né, meus irmãos? De todo servo de Deus, serva de Deus. Não devemos portar de modo a não dar escândalo. Escândalo, meus irmãos, a palavra escândalo é pessoas que colocam algo para o outro tropeçar, que serve de tropeço para outro. Ou seja, se alguém olhar para a minha vida, ver algo errado na minha vida, eu estou fazendo o outro tropeçar com isso. Então, portar-vos de modo que não deis escândalo, que eu não sirva de tropeço para outro, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, né? Ou seja, né, devemos ser um exemplo para todos, né? Porque o mundo olha para nós, e nós somos luz do mundo e sal da terra. Outra recomendação importante aqui que foi dado em Atos, capítulo de número 6, e o versículo de número 3, era também que esses varões, além de boa reputação, sejam cheios do Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Tem que ter boa reputação, tem que ser um exemplo, tem que ter bom testemunho, mas também tem que estar cheio de Deus na sua vida, cheio do Espírito Santo na sua vida. Assim o Espírito Santo vai motivando esse homem a fazer cada vez mais a obra de Deus, né? Cheio de força e de vigor do Espírito Santo. E outra recomendação cheios de sabedoria. A sabedoria também ela é importantíssima na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus. E a Bíblia também ela nos recomenda aquele que não tem sabedoria
Peça a Deus, né? Peça a Deus. Então vamos ler esse versículo que se encontra em Tiago, né? O seu capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Então nós vamos ler. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Aqui nós vemos que a sabedoria, ela é importantíssima na vida de todos nós. Inclusive, a recomendação bíblica para nós é: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente, né? Liberalmente para todos, irmãos. Deus dá essa sabedoria, né? Sabedoria que vem do céu. A sabedoria não é para apenas um grupo especial de pessoas, não. A sabedoria é para todos que a busca. Então já vamos ler também Tiago capítulo 3 e o versículo de número 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, como que eu vou demonstrar? Como que nós devemos demonstrar essa sabedoria? Pelo bom trato e pelas obras em mansidão de sabedoria. Então, olha só, as minhas obras, o meu testemunho, as coisas que eu faço, né, vai demonstrar se a pessoa tem ou não sabedoria, né? E essa sabedoria, meus irmãos, não estamos falando de sabedoria terrestre, né? Mas sim a sabedoria que vem de Deus para nossas vidas, né? E nós vamos citando os versículos bíblicos para que os irmãos possam estar anotando, né? E conferindo na sua Bíblia, né? E aprofundando mais os estudos e procurando cada vez mais as referências, né? Então vamos, outro versículo, né? Que se encontra em Colossenses capítulo 4 e o versículo do 3 ao 6. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha só como que a sabedoria, ela é muito importante para todos nós. Andai com sabedoria para com o que estão de fora. Olha só, meus irmãos, devemos dar um bom testemunho tanto para os que estão dentro, né? E também para os que estão de fora, né? E essa sabedoria deve expressar também para lá fora. Por quê? Porque o mundo está de olho, né? Estão de olho em nós, né? Então vamos andar com sabedoria diante das pessoas, diante dos homens, né? Diante de todos, né, que estão olhando para nós, né? Devemos andar em sabedoria. Vamos lá, meus irmãos, para mais um versículo. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aqui Paulo está expressando que a sua mensagem, a sua pregação, ela não constituía em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não é essa sabedoria que nós estamos falando, mas estamos falando da sabedoria que vem de Deus. E não estamos falando também de conhecimento,
né? Tá certo que o conhecimento e a sabedoria, elas podem se aliar e andar juntas, porque a sabedoria é você saber aplicar o conhecimento, né? É você aplicar o conhecimento de modo correto. É no dia a dia que nós conhecemos se a pessoa é sábia ou não, né? Ela pode ter até pouco conhecimento, mas no seu cotidiano de vida é uma pessoa sábia no seu andar, no seu falar, no seu caminhar, no seu proceder. E é dessa sabedoria que nós estamos falando. Então vamos lá, meus irmãos. Nós vimos então que Estevão era o diácono, um dos 7 diáconos, cheio de fé, né? Cheio de poder de Deus na sua vida, tinha uma boa reputação e também tinha sabedoria, né? Então vamos lá. O testemunho de Estevão, né? Estevão, né, ele tinha as suas características e além das que nós citamos, né, do versículo 3 do capítulo 6 de Atos, né, a Bíblia também nos mostra que ele era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né, que está em Atos capítulo 6 e o versículo 8. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Então as pessoas começaram a olhar então para Estevão, os religiosos daquela época começaram a olhar para Estevão, viu que ele tinha uma boa reputação, ele tinha um caminhar honesto diante dos homens e também a sua pregação eloquente e também os prodígios no qual ele realizava, que Deus realizava através da vida dele, né? Grandes sinais que o Senhor estava operando através de Estevão, causou inveja para muitas pessoas ali, né? Muitas pessoas tiveram inveja dele. E devido a isso, eles começaram a questionar então a Estevão e prenderam, quiseram ter uma satisfação de Estevão. Devido à inveja que tiveram deste homem de Deus, aprisionaram este homem, bateram neste homem, né? E questionaram a respeito da sua fé. E nos diz a palavra de Deus que levantaram alguns da sinagoga chamados libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia e disputavam com Estevão. Olha só, um grupo de homens, né? Que esses homens eram os das sinagogas, homens entendidos, viu, meus irmãos? E começaram a disputar com o servo de Deus. E nós devemos entender, meus irmãos, que nos tempos de hoje devemos também orarmos a Deus para que Deus levante homens e mulheres corajosas como Estevão, né? Cheios de fé e de sabedoria, para que possa propagar a palavra de Deus, o evangelho aos corações, né? Então vamos lá. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, né, que sejam ilícitos ou meios ocultos, né, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. E ali nessa disputa, esses homens dessa sinagoga disputando com Estevão, e Estevão cheio de sabedoria, e nos diz a palavra que eles não podiam, com a sabedoria que estavam em Estevão, e também nem com o Espírito que estava nele, o Espírito Santo ali orientando Estevão explanando a palavra. E nós observamos que quando Pedro, no seu discurso de fé, né, na sua defesa da sua fé, ou seja, a sua apologia, né, que é defesa da fé, né, ele foi o primeiro apologético da época, né? Então, olha só, cheio de fé e de sabedoria, disputavam com aqueles homens não podiam, né, ter argumentos suficientes para que pudessem prender ou mantiver preso ou até mesmo levar Estevão à morte, né? E eles não podiam com isso. E agora o que eles fizeram?
agora eles vão ao subornar homens ímpios para falar mentiras da vida de Estevão, né? E assim acusá-lo, né, de algo que ele não fez. Assim como fizeram também com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Fizeram também com Estevão, né? Agora Estevão, defendendo todo o seu argumento, né? E agora ele começa a falar da história do povo de Israel. Ele começa a falar desde Abraão, o seu chamado, começa a contar a história, né? Um resumo da história de Israel, né? E aquilo foi muito bonito. No seu discurso eloquente, cheio de conhecimento, sabedoria também, porque Estevão, quando nós olhamos na palavra de Deus, no seu discurso, ele tinha o conhecimento do que ele estava falando, e assim o Espírito Santo ia trazendo em sua mente, e ele falava das coisas da palavra de Deus, né? Fazendo uma defesa da sua fé. E isso é importante para nós, viu, meus irmãos? E ele começa a contar toda a história de Israel, né? E os irmãos devem ler essa passagem bíblica, né? Os irmãos devem ler Atos aí, do capítulo 6, o capítulo 7 também, assim os irmãos vão ter um conhecimento maior da palavra de Deus, o seu discurso de fé, né, da defesa da sua fé, ele vai percorrendo toda a história ali, né? Por isso, meus irmãos, eu digo que é importantíssimo nós conhecermos a Escritura Sagrada. E eu já quero ler mais um versículo com os amados irmãos, e os irmãos, as irmãs vão entender melhor do que eu estou falando. Vamos ler 1 de Pedro, né, meus irmãos? O capítulo de número 3 e o versículo de número 15, que nos fala assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, olha só. Então, nós temos que ter conhecimento das Escrituras Sagradas, porque quando alguém vir nos questionar sobre a nossa fé, né, sobre a nossa esperança, nós temos argumentos suficientes, assim como foi com Estevão, né? Então, vamos ler. Segundo Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então nós devemos instruir com mansidão os que estão resistindo da palavra. As pessoas que vêm debater, as pessoas que vêm questionar, as pessoas que vêm disputar, e nós devemos fazer isso com mansidão. Para quê, meus irmãos? Para não causar brigas, né? Às vezes a pessoa começa a se exaltar um pouco, né? Então nós vamos com mansidão, levando da palavra, tendo os argumentos bíblicos para que a pessoa ela possa também compreender e Deus possa levar essa pessoa ao arrependimento, se ela abrir o coração, né? E Deus vai abençoando, né? Meus irmãos, nós devemos ter em nossa mente que nós devemos ter consciência do que nós estamos falando e fazendo. Consciência também da nossa fé, porque a nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé vazia, né? Porque não se deve crer em alguma coisa sem antes verificar se tal coisa é digna de ser objeto da nossa crença, né? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Devemos ter uma consciência firme, pura e entender perfeitamente que Deus é Deus em nossas vidas, o Criador, né? Então nós devemos ter uma fé segura em Cristo, né? Como a palavra de Deus mesmo nos diz, né? Que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e também de
todo o nosso entendimento. E a palavra também do Senhor nos diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso culto racional, né? Então, olha só que coisa maravilhosa, né? Deus nos fez seres inteligentes, com capacidade de raciocínio, e assim nós devemos viver a nossa vida, né? A nossa fé em Cristo. A nossa fé em Cristo não é uma fé vazia ou uma fé cega, né? Nós sabemos em quem temos crido, né? Glórias a Deus por isso, né? Então vamos lá. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Isso aqui, meus irmãos, foi uma dureza para aqueles homens. Ao ouvir esta palavra, embora seja verdade, aqueles homens não quiseram ouvir a verdade, porque Estevão anunciou que os profetas de antigamente estavam falando da pessoa de Jesus Cristo, o justo. E quando Jesus veio, eles não aceitaram a palavra e mataram o Senhor Jesus Cristo. Agora Estevão vem com esta palavra: homens de dura cerviz, de duro de coração, né? Olha só, e aqui aqueles homens não quiseram ouvir a verdade. Às vezes, hoje, em nosso mundo, muitas pessoas, embora de saber do seu erro, mas quando se falam a verdade, elas não querem ouvir a verdade, né? Elas querem permanecer no seu erro, querem permanecer na sua ignorância. E aqui Estevão estava falando: vós resisti ao Espírito Santo como fizeram os vossos pais lá no passado, né? Isso foi uma dureza para aqueles homens, né? E com isso, aqueles homens se iraram de grande forma que decidiram então, nesse momento, a matarem Estevão. A preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai num momento especial, de modo que a morte não o intimidou. Que coisa maravilhosa! Agora, diante daquele discurso, diante dos seus opositores, aqueles homens enfurecidos por ouvirem a verdade, agora Estevão olha para o céu e vê essa visão, essa imagem, essa visão gloriosa de Deus, e viu Jesus Cristo ao lado do Pai. Meus irmãos, nesse momento de fúria daqueles homens, Estevão, ele teve plena consciência que ele ia ser morto. Mas mesmo assim, ele não negou a sua fé. Ele não fraquejou na fé. Ele não fraquejou emocionalmente e nem psicologicamente. Esse homem manteve a sua posição firme diante daqueles homens, manteve a sua posição firme diante de Deus também, porque ele não negou a fé. Ele ficou firme com Cristo naquele momento, mesmo sabendo que ele iria morrer. Hoje em dia, as pessoas negam a Cristo por coisas tão pequenas, meus irmãos. Às vezes as pessoas negam a Cristo por coisas banais, fúteis desta vida. E aquele homem, naquele momento, sabendo que iria morrer, ele não negou a sua fé. Hoje pessoas negam a sua fé por pouca coisa, por apenas um momento, por apenas uma circunstância, por apenas um prazer momentâneo.
Vamos ficar firme com Cristo. Cristo é fiel e verdadeiro para conosco. Então vamos também ser firmes, verdadeiro com Jesus Cristo e não vamos abandonar a nossa fé. Vamos ter a atitude de Estevão. Mesmo diante da oposição, falaremos a verdade. Hoje muitos se enganam com as coisas, meus irmãos. Às vezes, devido à sua posição, ele acaba negando a sua fé. Às vezes, devido a algo que acontece na sua vida, ele acaba mentindo. Não devemos fazer isso. Devemos ter a nossa posição com Deus. Vamos lá. A violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Olha só, eles não suportaram e ouvir as palavras de Estevão. Quando ele estava declarando que ele estava vendo a glória de Deus e a Jesus nos céus, aqueles homens tamparam seus ouvidos. Eles estavam tendo aquilo lá como uma blasfêmia, como um sinal de recusa ao chamado de Deus. Não quiseram ouvir. Tamparam seus ouvidos e assim levaram Estevão para fora da cidade e assim Estevão foi morto, tornando-se o primeiro mártir da história. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou um sentimento de vingança ou de ódio e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar os seus algozes, né? As pessoas cruéis, os seus carrascos ou os seus executores, né? Então, olha só, o homem, a mulher de Deus, ela não cultiva a vingança ou o ódio no seu coração. Mesmo que as pessoas estão fazendo mal para ela, ela tem que procurar fazer o bem. Olha só, Lucas, capítulo de número 6, e o versículo do 27, né? Vamos ler do 27 e o 28. Nos fala assim, meus irmãos: Mas a vós que ouves, digo, amai o vosso inimigo, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizeis o que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Foi o que Estevão fez. Foi caluniado, estava sendo executado à morte. E agora Estevão, ele faz uma oração para aqueles homens: Senhor, não lhe impute esse pecado, não coloque esse pecado a eles. Olha só, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim devemos nós fazermos também, seguir a pisada do Mestre, assim como Jesus Cristo fez, vamos fazer da mesma maneira. E eu quero ler com os irmãos também, neste mesmo capítulo que nós estamos lendo, Lucas capítulo 6, vamos ler o versículo 32 e o 33. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazei bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, olha só, a palavra de Deus nos confronta.
Devemos fazer o bem àqueles que estão praticando mal para conosco. As pessoas que estão falando mal de nós, devemos falar bem delas. Foi assim que o nosso mestre nos ensinou e assim devemos nós fazermos também. Vamos para mais um versículo de Provérbios, capítulo 25, o versículo 21 e o 22. A palavra de Deus, ela é gloriosa e nos confronta, viu, meus irmãos? A palavra nos confronta. Quantas das vezes tem um ditado que fala que a pessoa vem com uma pedra e a outra vai com duas, né? Não é assim que a palavra de Deus nos orienta. Vamos lá, Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhes pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos sendo obedientes à palavra de Deus desta maneira? Estevão foi de modo fiel. E quando a palavra de Deus, meus irmãos, está falando que nós devemos amar o nosso inimigo, esse amar o nosso inimigo não é apenas um sentimento. Devemos amar a pessoa sabendo que ela está no caminho errado, devemos orar para ela, para que Deus possa esclarecer a mente dela e ela possa aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma, porque se ela permanecer no caminho que está, o fim dela será trágico. Então nós devemos orar para que a pessoa possa também chegar ao arrependimento, à salvação em Jesus Cristo. E este amar que a Bíblia nos fala que nós devemos amar o nosso inimigo é exatamente também como está em Provérbios capítulo 25, e o versículo 21 e 22 que nós acabamos de ler. Se aquele que está nos aborrecendo tiver fome, vamos dar-lhe de comer. Se tiver sede, vamos dar-lhe de beber. É assim, Deus estará nos abençoando poderosamente. Vamos para mais um versículo bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 12, o versículo 17 e o 18. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos orienta, nos consola, nos exorta, para que nós possamos, meus irmãos, chegar até os céus, as mansões celestiais. Romanos capítulo 12, versículo 17 e o 18. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Vamos continuar, meus irmãos? O 19, a palavra de Deus é tão boa. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Esse dar lugar à ira não é para a gente ficar irado não, viu, meus irmãos? É para dar lugar para Deus operar aí, né? Glória a Deus por isso, né? Então não vamos tornar mal por mal, né? Vamos procurar as coisas honestas e, se possível for, se tiveres em nós, né? Vamos ter paz com todos os homens, porque tem situações que está fora do nosso alcance. Aí não tem como, né? Mas se dependermos de nós, vamos procurar a paz para com todos. O avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre este assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta.
A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Eles não negaram a Jesus Cristo, mesmo tendo mortes trágicas, né? Eles não negaram a sua fé. Quantas vezes somos tentados a negar Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Que o Senhor possa nos guardar disso, meus irmãos. E para isso devemos ter o conhecimento da palavra de Deus, deixar o Espírito Santo operar em nossos corações, para que possa acender cada vez mais a chama em nossos corações, e assim a nossa fé está sempre ativa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis. Eu já quero dizer, se você passa por situações difíceis, busque a Deus, pois esse avivamento que Deus nos traz, Ele nos dá força para que possamos passar por situações complicadas e difíceis em nossas vidas. Eu sei que muitos ou todos os cristãos passam por momentos complicados, por momentos difíceis, mas o Espírito Santo está conosco e nos ajuda a superar todos esses momentos. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Por isso é que o avivamento é uma questão de necessidade. Meus irmãos, quantas das vezes que estamos cansados, estamos fadigados, assim como os discípulos estavam quando o Senhor lhe pediu para que eles atravessassem para o outro lado do mar. E chegando no meio do mar, a tempestade se levanta e aqueles homens remando, e o vento era contrário. Nos diz a palavra que aqueles homens estavam cansados e fadigados. Mas Jesus veio em direção dele andando sobre as águas e ajudou aqueles homens a passar por momentos difíceis. O Senhor Jesus é quem nos ajuda e a alegria do Senhor é a nossa força, e assim vamos ser resilientes, vamos ter forças, capacidade de recuperação para que possamos superar momentos difíceis. E uma recomendação do nosso comentarista desta lição, nas suas últimas palavras, nos diz assim: não neguemos a Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa falar poderosamente em seu coração, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia, mas ela sempre faz aquilo que apraz ao Senhor. Eu quero pedir para você que está ouvindo os nossos vídeos, vendo, assistindo os nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, fale aquilo que o que nós devemos melhorar, para que a palavra do Senhor possa ser transmitida com mais eficácia aos corações dos homens e das mulheres. Se inscreva, deixa o seu like, que Deus abençoe a todos, né? E a paz do Senhor Jesus.